Vamos lá, então. Bom, como a gente sabe, né? A gente já pesquisou, já estudou sobre isso. A gente sabe que Jesus, né, o Jesus é não é um personagem, não é um homem, é um estado, né? Em que a pessoa está ali. E existem vários mitos, né? Existem vários personagens mitológicos com as mesmas características de Jesus. Então, o que fez o cristianismo? O cristianismo buscou várias características de outros mitos, né? De outras culturas, de várias culturas, vamos dizer, e fez ali uma colcha de retalho e colocou Jesus ali. Como a gente sabe, nos concílios eram reuniões do Senado, né, com vários senadores e várias autoridades ali presentes, para discutir como é que eles iriam fazer o personagem, dar vida ao personagem de Jesus. Se ele ia ser um homem, né, um semideus, ou se ele iria ser apenas um anjo ali. Tal. Então, eles chegaram a uma conclusão, depois de 20 e tantos concílios, eles chegaram a uma conclusão de que Jesus ele seria um semideus. Interessante, né? A Linde Barbosinha falando acerca das amálgamas, né, e das decisões que foram tomadas em concílios por bispos. A gente só tem que levar em consideração o seguinte: Cristo, não Jesus, né? O Cristo como um estado, sim, ele é atestado em alguns, vamos dizer assim, textos de um ramo muito específico, né, do cristianismo. Né? Alguns irão estar até dentro do pensamento mais gnóstico. Agora, o Jesus, né, o personagem Jesus, a pessoa Jesus, ela sempre foi entendida como um homem. E o que passava a ser amplamente debatido, até por aquela galera ali, né, Plotino, a própria Orígenes também, outros, que tinham uma inclinação mais a estudos místicos acerca do cristianismo, era o que seria este logos no próprio homem Jesus e o que seria a manifestação desse Cristo nas pessoas. E aí chega-se, né, ao que nós modernamente chamaríamos de estado crístico, tá? Mas nós temos essa diferenciação do que seria o pensamento de determinados ramos da cristandade e o que essa chamada ortodoxia, né, dos padres latinos, até em grande parte, eles tinham como pensamento, tá bom? Os padres que escreviam em latim, vinculados a Roma, que eu quero dizer, né? Então, nós temos essa diferenciação. Lembrando, né, que fazer concílios, isso já é uma das atividades mais antigas, né, das religiões. O budismo fazia concílios muito antes do cristianismo, por exemplo, e um dos concílios famosos é o de 29 AC, né, o imperador Ashoka. Né, ele convoca aí diversos monges, líderes budistas, 29 AC, para começar a fazer uma grande compilação dos escritos budistas. Então não é uma exclusividade do cristianismo, como alguns cabeçudos pensam. Um homem nascido de uma virgem, mas que ele veio do Espírito Santo, ou seja, ele era um homem, um semideus. Um deus e um homem, de natureza divina e de natureza humana. Então a gente pode chegar à conclusão, quando a gente vai pesquisar sobre esses mitos, né? Jesus, Buda, Dionísio, então a gente, e vários outros, a gente vê que é muito semelhante. Né? Tem uns que são exatamente iguais. Então vou falar aqui de Buda, né? A semelhança de Buda com Jesus. Então Buda é de 566 antes da Era Comum a 478.
E ambos foram para seus templos com 12 anos. Jesus, a gente lembra, a gente recorda que ele subiu de casa e a mãe e o pai achou ele lá no templo com 12 anos, pregando lá e falando coisas maravilhosas. O cara era tinha muita sabedoria, o moleque. Lembrando, né, que nós temos a playlist aqui, né, no canal Buda, aonde nós demonstramos, né, formalmente estas questões entre Siddhartha Gautama e o Jesus dos Evangelhos. Temos aqui, 7 super vídeos nesta playlist e eu recomendo que você assista todos eles, tá? Então nós temos ali, o nascimento miraculoso de Buda, Buda comprovado, a concepção imaculada antes de Maria, mãe de Cristo. Então tudo isso eu lendo os textos, tá bom? Então aqui, Jesus e Buda, líderes religiosos escondem isso de você. Jesus e Buda, você precisa saber disso. Jesus, maior aluno de Buda, Buda fez um grande milagre antes de Jesus, multiplicação do pão. Buda, professor de Jesus. Então aqui, são vídeos excelentes que eu produzi especialmente aí para vocês, tá bom? Lendo os textos, eu tendo sempre a preocupação de buscar os textos mais antigos, que são mais antigos do que os textos do Novo Testamento, tá bom? Então, fica ligado aí que tem muita coisa boa aqui no VOB para quem está chegando agora. Vai lá e maratona tudo, depois de assistir esse vídeo. Buda também, do mesmo jeito. E todos ficaram espantados com sua sabedoria, né? Buda também. Ambos jejuaram em solidão ali durante dias. Buda ficou 47 dias. Jesus 40. 40 dias e 40 noites. E ambos tinham a mesma idade quando começaram o seu ministério público. Né? Quando começou ali a pregar o evangelho, né? Quando começou a pregar as boas novas, né? Jesus, ele tinha 30 anos. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 23. E Buda tinha ali também entre 29 e 30 anos. E ambos foram tentados pelo diabo no começo do seu ministério. Buda, né? O diabo dizia a Buda, não adote uma vida religiosa, mas volte para seu reino. E em 7 dias você se tornará imperador do mundo, viajando através dos 4 continentes. O demônio Mara, né? Lembrando que o folclore da tentação, ele é evidente também no zoroastrismo, né? O Zoroastro, ele também foi tentado por Angra Mainyu, assim como Siddhartha Gautama foi tentado pelo demônio Mara, assim como Jesus foi tentado por Satanás. Esse foi o que o diabo ofereceu a Buda para ele deixar aquele ministério, deixar aquelas boas novas, né? Fazer o que o diabo queria. E Jesus, o diabo, disse assim, todos os reinos do mundo te dareis, se te prostrares e me adorares. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 9. A resposta de Buda para o diabo foi, afaste-te de mim. E a resposta de Jesus ao diabo foi, vai-te, Satanás. Então, isso está em Mateus 4, versículo 10. Olha só quanta semelhança. Né? E ambos se esforçaram para estabelecer um reino celestial na terra, não é? Mas os dois fracassaram. Aqui no caso, não é que eu estou corrigindo a Linde, tá? Jamais. Mas, na verdade, o Siddhartha, ele não tinha o propósito de trazer um reino celestial à Terra, mas sim de libertar o homem, né, do sofrimento, dos renascimentos em sofrimento. Então, essa era a intenção. Claro, sim, o budismo, nós lemos aqui, fala de um mundo celeste, mas aí são aspectos da vida, são aspectos do pós-vida, né? Estes reinos
Eles não são encarados como é o reino cristão ou judaico-cristão, que é do século I, judaico, melhor dizendo, que viria para a Terra. Ou o reino apocalíptico, né, que tem lá no livro do Apocalipse, que desceria do céu. Ou, nas palavras do Cristo do Evangelho, um reino manifesto na Terra. Não seria isso. Mas é a libertação interna. Seria diferente ali a questão do Siddhartha. Os dois fracassaram. E Buda diz, se o olho ofende ao asceta budista, arranca-o e joga-o fora. Nós lemos isso aqui. E Jesus diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Nós vimos isso aqui, verdade. Mateus 5, versículo 29. E aí tem mais. Tem mais um mito, né, um personagem mitológico, que é o Dionísio. Lembrando que aqui, ó, eu abro os textos budistas, tá bom? Os contos de Jataka, tem um texto que é Livtank, não lembro agora o nome, eu sou péssimo para pronunciar sânscrito, né? Aliás, eu sou péssimo para pronunciar qualquer coisa em outros idiomas. Eu até leio em inglês, mas pronunciar é horrível para mim. Então aqui, nestes vídeos, aliás, como é aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, né? Eu sempre mostro os textos e acadêmicos que falaram da antiguidade destes textos, eu dou as fontes, os livros, tá bom? Então aqui nós vemos os textos, tá bom? Da mitologia grega, de 1000 antes da Era Comum a 800 antes da Era Comum. Ele nasceu de uma virgem, olha só, em 25 de dezembro. Ele também foi colocado em uma manjedoura. Foi um mestre viajante, fez milagres, e tinha uma multidão se arrastando atrás dele, assim como Jesus. Lembrando que o nascimento, né, do solstício é característica de diversas divindades, inclusive isso não era de desconhecimento dos pais da igreja, especificamente Epifânio de Salamina, tá bom? Então aqui, ó, também, Jesus nasceu 25 de dezembro. Aqui, ó, nascimento virginal de Jesus, 25 de dezembro, mitologia e simbologia. Então, nós trabalhamos aqui o do porquê do 25 de dezembro, né? Porque nós temos aí o arqueólogo favorito que falou mais questões que não eram realidade sobre essa data 25 de dezembro. Ela é conhecida desde a época dos pais da igreja. Lemos Epifânio de Salamina, ele explica porquê, ele vai e ele traz uma explicação mitológica para essa questão. E ainda tem a cara de pau de falar que, na verdade, eles que estão certos, os pagãos estão errados, os pagãos não sabem o que estão adorando, assim como Clemente de Alexandria fala algo parecido, e eles sabem o que estão adorando, eles sabem o que é esse Cristo. Então tá aqui, essa live aqui, tá bom? Jesus nasceu 25 de dezembro. É uma questão de solstício mesmo, tinha uma maneira como eles contavam, verificavam, e isso era uma característica de diversas divindades solares, inclusive Dionísio. Então, a nossa amiga, ela não está falando nenhuma bobagem e ela está correta, Lindy. Inclusive, eu abro o texto de Epifânio de Salamina, tá bom? Então, falando tanto do mito da Virgem Coré, como falando também do mito da Virgem Caba, que eram rituais que existiam, tanto ali no Egito quanto na cidade de Petra. Então, a Lindy está correta. Era um rei sagrado, Jesus também era um rei, né? Morto e devorado em seu ritual eucarístico, né? Da fertilidade e da purificação. Similar a Jesus lá, o que é a Santa Ceia, né? O corpo de Cristo, que é o pão, e come o corpo de Cristo, e o sangue de Cristo, que se bebe, que é o vinho lá. Não é? A mesma semelhança. E ele também levantou dentre os mortos. Dionísio também levantou dentre os mortos. Era o Deus da videira, transformou a água em vinho. Jesus também era o Deus da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Né? Tá
na Bíblia. Foi chamado Rei dos Reis, Dionísio. Jesus também foi chamado Rei dos Reis. Deus dos deuses. Jesus também é Deus dos deuses. Foi considerado o Filho unigênito. Jesus também, o único Filho de Deus. Salvador, Redentor, ungido, Alfa e o Ômega. Jesus também. Inclusive era um título também, Alfa e Ômega, do Aeon. Né? Nós lemos aqui o texto, Aeon, foi nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é sensacional. O Jesus divino é uma cópia de outro Deus, eterno e nascido da Virgem antes de Jesus. Foi quando eu falo de Aeon, eu falo especificamente desse Deus. Né? O filho da Virgem Coré, que é uma releitura da deusa Perséfone, e eu mostro lendo o texto, né? Aeon. Então eu estou lendo e explicando o texto Aeon, e qualquer um pode pesquisar facilmente sobre esse tema, as inscrições, os textos que falam desse Deus Aeon, e ele é chamado disso, Alfa e Ômega, tá bom? Essa é uma designação dele, tanto que eu botei até ali na capinha, ó. Alfa e Ômega, Pai da eternidade antes de Jesus, ok? Então tá aqui também um outro vídeo para você anotar aí, para você assistir aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, tá ok? Vamos lá então com a Lindy. E se identificou também como o Cordeiro. Jesus também. Então, olha só para vocês verem como que é a coisa, né? Eu cheguei à conclusão de que toda a era vai ter o seu próprio Deus, vai ter o seu próprio Salvador. E nós estamos na era em que o nosso Salvador, o mito, é Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. Nosso Salvador da humanidade. O Deus da humanidade. Por quê? Porque o ser humano, vou dizer assim, o ser humano, ele não consegue caminhar sem uma escora, sem uma muleta, sem algo que o proteja. O ser humano não consegue imaginar ele sem uma proteção, sem algo que está acima dele para poder proteger. Não, eu preciso de alguém para me proteger, porque eu não sou capaz. O ser humano, ele não enxerga a sua própria capacidade de caminhar sozinho, de enfrentar aos seus problemas sozinho, de fazer a sua escolha sozinho. Olha, eu vou escolher isso aqui. Eu tenho certeza que se eu for escolher ali, eu vou ter consequências futuras que eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir encarar. Então eu vou para esse lado. O ser humano, ele não pensa assim. Ele vai pensar assim: ó meu Deus, ó Jesus, ó Nossa Senhora, ó isso, ó aquilo, me ajuda a decidir o meu caminho. Mas a sua capacidade mental de dizer, eu vou escolher o meu caminho, eu vou escolher para o lado em que eu vou, não está acima do ser humano, não está dentro do ser humano isso. Porque o ser humano, ele se sente incapaz. Ele precisa de uma mamadeira, ele precisa de uma chupeta, ele precisa de um leitinho quente. O ser humano caminhar sozinho? Não, imagine. Tem que ter algo lá em cima de nós, lá muito superior a nós, que está nos guiando, nos dirigindo. Pode até ter a sua própria consciência. Mas Deus e Jesus não têm. Quando a gente descobre que nós estamos sozinhos nessa caminhada, você e a sua consciência, você e você, tudo se torna mais leve. Porque imagina você ter que dar conta de tudo que você faz para Deus, para algo que você não vê. Putz, mas será que eu estou caminhando certo? Nossa, mas será que eu fiz isso aqui certo? Nossa, eu não fiz certo, eu vou para o inferno. Jesus, ele vai me cobrar. Quando Jesus voltar aqui, eu não vou subir com ele, porque eu não fiz certo o negócio aqui. Puxa vida, eu não dei o dízimo esse mês na igreja, hein? Se Jesus voltar agora, eu estou indo para o inferno. Adeus. Então, o ser humano, ele sempre vai precisar de um Deus, ele sempre vai precisar de algo, ele vai construir algo
que ele acha que está acima dele para poder o ajudar. Essa reflexão da Lindy é muito interessante e nós devemos observar. E uma das questões que eu já trabalhei bastante aqui no Verdades Ocultas da Bíblia é essa temática acerca de Deus, essa temática acerca da divindade. Então você tem aqui a playlist Deus, aqui no VOB, tá bom? Ela começa com um vídeo do meu amigo José Alessandro Neves, A Ideia de Deus. E aí, daqui desse vídeo, o Deus cristão não existe, até esse vídeo aqui, ó, quem é Deus? Então aqui eu exponho todos os meus pensamentos, toda a filosofia, toda a ideia do VOB acerca da divindade. Então aqui, o Deus cristão não existe, adoração ao Deus único antes da Bíblia, tá bom? Você não vai encontrar Deus, Deus e a crise de ausência paterna, mistérios e segredos ocultos revelados, libertos de todos eles, toda religião mente para você, inclusive esse aqui é um dos vídeos mais assistidos no VOB, nessa playlist, perdão. Toda religião só quer seu dinheiro, beleza, sobre Deus e quem é Deus. Aí tem um vídeo aqui, dízimo era imposto, que não sei nem por que eu botei nessa playlist aqui. Eu vou tirar ele dessa playlist, não faz sentido ter esse vídeo aqui. Deixa eu mover dessa playlist aqui. Essa playlist é só para falar sobre Deus. Aí, devo ter adicionado sem querer. Então aqui, ó, você tem todo o meu pensamento. Essa playlist aqui é sensacional. Né? Principalmente esse aqui, você não vai encontrar Deus, né? O Deus oculto, botei aqui na capa. É muita gente, vocês não têm noção do que eu estou falando. São dezenas de pessoas que entram em contato comigo mensalmente por causa desta playlist, né? Para desabafar, para falar, às vezes para chorar. Ih, rapaz, é uma coisa assim, e eu atendo todos, claro, obviamente. Então, esse vídeo abre com o vídeo do meu amigo José Alessandro, que é uma sensacional, né? Que é um áudio que ele mandou uma vez no grupo pra gente, né? Um áudio sensacional, e dali eu exponho todo o meu pensamento acerca disso, a minha posição acerca desta questão da divindade está totalmente exposta aqui nestes vídeos, tá bom? Então a Lindy aqui está fazendo uma reflexão muito sensacional. Vamos lá. Poder dar força a ele, para poder caminhar lado a lado. Porque a gente pode notar que se não existisse o ser humano, Deus não existiria. O ser humano que construiu Deus. Então, Deus precisa do ser humano para existir. Senão, Deus não existe. Deuses não existiria. Então, os deuses existem porque o ser humano constrói e o ser humano, ele faz isso. Aí, quando você vai buscar evidências de um Jesus, evidências de um Deus, você não encontra. Deus da Bíblia, a gente sabe que é um rei. São características de um humano que tem inveja, um humano que é de uma ruindade tremenda. Se existisse Deus, vocês acham que Deus seria tão ruim assim e o mundo estaria tão perdido desse jeito? Não. Seria a coisa mais perfeita do mundo. Existiria o diabo? Não. Vocês vejam que o diabo na igreja neopentecostal e pentecostal, ele tem mais poder que Deus. O diabo é muito mais temido que Deus. O diabo ele é temido a todo momento quando você entra dentro da igreja. Olha, cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Mas espera, se existisse Deus, o diabo não teria tanto poder assim. Porque Deus, ele é um ser presente, onisciente. Não é? Então, ele não daria brecha ao diabo de fazer as suas artimanhas com a pessoa que está ali sendo fiel a Deus. Então, é isso. As pessoas deveriam pensar um pouco mais, olhar para si com um nível de capacidade acima de deuses, acima de construção de mitos. Não, eu sou capaz. Eu posso fazer. Essa é a minha vida, eu vou viver a minha vida. Porque a partir do momento que você entra dentro de uma igreja, que você começa a servir deuses, você começa a servir o pastor, porque o pastor é o Deus, né? O líder religioso é o seu Deus.
Então, quando você começa a dar brecha a isso, você não tem vida. Quem vive a sua vida é o líder religioso. Eita. É ele que vai viver a sua vida. É ele que está tomando as suas, a frente de tudo, as suas decisões, o que você fazer, aonde você vai, aonde você não deve ir. Isso não é vida. Aí você começa a vegetar. Tem muita gente, Érica e João, que eles sabem a opressão que está ali dentro, mas eles não saem dessa opressão, sabe por quê? Por conta da vida social que esses ministérios, essas igrejas dão. É uma vida social farta. São festas caríssimas. São viagens bonitas, viagens longas, são coisas maravilhosas. E aí, se o indivíduo sai dali, ele não vai ter aquilo mais. Porque ele não vai conseguir bancar tudo aquilo. Então, muita gente fica ali dentro por conta da vida social. E ele vai chegar em você, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live, ele vai chegar aqui e ele vai começar a cutucar, ele vai começar a querer te agredir, porque ele não quer que você fale a verdade, porque ele vai perder aquilo. E imagina se o cristianismo acaba, os pastores não vai ter mais dinheiro, os líderes religiosos acabou o dinheiro, vai viver do quê? Se aprendeu a mentir, aprendeu a ser falso até hoje. Eita. Vai viver do quê? Eu tinha uma irmã, eu falo tinha porque ela abriu os olhos. Ela e meu cunhado, os dois, ambos eram pastores. E eles trabalhavam, né? Trabalhavam na igreja, não fazia nada, né? Vamos supor, né? Só subia no púlpito lá para contar mentira e falsidade. E eles ganhavam dinheiro com isso. O dia que a minha irmã saiu, ela ficou completamente perdida. Completamente perdida. Ela não sabia qual caminho seguir para poder ela começar uma vida de novo, uma vida de fartura, uma vida de social. Ela ficou perdida. E aí foi quando eu disse para ela, puxa, você era o meu exemplo quando a gente era adolescente. Porque ela sempre foi uma pessoa que trabalhou, ela batalhou. E acontece muito Depois mesmo. virou nada. Se acabou assim, profissionalmente dizendo. Por quê? Porque a pessoa, ela costuma naquilo ganhar dinheiro fácil. Basta você abrir a sua boca e contar mentiras, enganar o próximo, né? Ter uma revelação do Espírito Santo aqui, Deus está falando ali. Aí na hora de pedir a oferta, é a oferta que não acaba mais dentro daquela sálvia. Todo mês é ali aquele tanto de dinheiro ali. Tinha pessoas que davam o dízimo, 4 mil reais de dízimo, 5 mil reais de dízimo, que eram aquelas pessoas que vinham da fazenda e tal. Em casa, meu pai e minha mãe também é uma exorbitância de dízimo. Aí você vai analisando, você vai vendo que o pastor ali, ele chega com a mão na frente e outra atrás na igreja. Não tem nada. Em poucos meses ele já está comprando carro, ele está comprando terreno, está comprando casa, ou ele está construindo uma casa naquele terreno ali. Eita. Aí ele tem a cara de pau de chegar lá na frente, no púlpito, e diz assim, Érica e João, olha, hoje eu quero contar minha bênção. Eita, Deus me deu um carro. Deus me deu uma casa. Ou Deus me deu um terreno. Não, não foi Deus, não. Foi aqueles coitadinhos sentados no banco lá. Caramba. Foi os fiéis. Foi com o dinheiro dos fiéis. Eita, rapaz. Lindy, ó. Amassou, hein?